Fala, mestres! Nessa aula de candles avançados para price action ou composição de candles, então quando a gente opera um candle apenas ou a composição de um candle ou mais, ele pode dar sinais de trades extremamente eficientes e que podem trazer, somente operando barras, a consistência para traders, tá? Uma das coisas muito importantes de vocês entender sobre operar price action e operar barras, tá? É que se você decidir ir por este caminho de focar mais em barras e não somente em figuras gráficas, ou você adicionar as figuras gráficas com setups envolvendo resistências e suportes, figuras operacionais, você tem que entender que uma das coisas mais importantes é você entrar e operar somente quando os sinais estiverem muito favoráveis e todo o contexto estiver congruente para que você consiga ter consistência. Os gráficos aqui e os candles avançados que eu vou mostrar aqui, na minha opinião, são os melhores candles que você vai estar utilizando para tomar a decisão de entrar, beleza? Então, eu vou falar não só de alguns candles compostos que eu utilizo, como eu também vou falar sobre o fundamento de alguns desses candles, ok? E o primeiro deles, então, e eu vou estar desenhando aqui para vocês, para facilitar o entendimento, é basicamente o primeiro candle, então, que é o candle de corpo cheio, que tenha poucas sombras nas suas extremidades, ou ausência total de sombras, tá? Então, um candle inteiro assim. Então, esse tipo de candle, ele, na minha opinião, é o candle mais interessante, tá? Os que têm poucas sombras ou o que tem ausência de sombras. Geralmente, esse tipo de candle, ele é um candle chamado de exaustão. Então, é um candle de exaustão. E também ele pode ser um candle de combustão. Então, o que se remete à combustão? Combustão é quando inicia um forte movimento, quando inicia e projeta uma grande pernada, uma grande tendência, um preço direcional nos mercados. E exaustão é o contrário, tá? Exaustão pode se remeter também a quando terminou a tendência, quando se encerrou a tendência, quando chegou o topo máximo daquele movimento projetado. Então, esse tipo de barra aqui, nós vamos sempre prestar atenção quando ele aparecer e em qual momento no gráfico ele vai aparecer, em qual período ele vai aparecer, tá? Depois a gente vai para o gráfico, eu vou mostrar para vocês e exemplificar isso para vocês, tá? Então, o candle de combustão, ele tem a mesma característica do candle de exaustão e eles podem ter pequenas sombras, uma ausência de sombras, né? Total ou parcial, como está aqui. Então, eu vou mostrar agora no gráfico para vocês um exemplo de candle de combustão e o de exaustão, tá? Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, gráfico de 1 hora, nós podemos ver, então, alguns gráficos aqui, tá? Nós temos o gráfico, deixa eu só pegar aqui o pincel. Nós temos o gráfico aqui, ó. No gráfico, nós temos o candle de... Vou colocar aqui. Nós temos o gráfico de... Pegar o... Vou ver se eu consigo fazer aqui. Isso. Então, nós temos o gráfico aqui, ó. Um candle de exaustão, que é esse candle mais forte aqui de compra, no final de um movimento projetado, ok? E nós temos um candle de combustão. Veja como eles são parecidos, esses dois candles. Eles têm uma sombra, eles têm ausência de sombra nas duas extremidades, ou sombras muito curtas, bastante equilíbrio no final do movimento, ou seja, ele teve uma grande amplitude de movimento, e ele mostrou para nós, então, um movimento projetado de algumas horas, ok? Neste exemplo aqui, que a gente está utilizando o gráfico de hora, tá? Mas ele também tem no gráfico diário e no gráfico semanal também. Então, por exemplo, quando a gente viu essa grande pernada começar a acontecer, veja que interessante aqui. Nós tivemos, então, um primeiro, depois de uma barra de reversão, que eu vou mostrar logo adiante para vocês, nós tivemos, então, um candle de combustão, que pode ter sido esse daqui, aqui, ó, que pode ter sido esse daqui, este aqui, ok? Ou esse daqui, ó, tanto faz, tá? Quando a gente vê dois,
isso são 2 candles de combustão. Esse aqui também foi um candle de combustão. Então, movimentos projetados, mostrando bastante força direcional, beleza? E aí, muito próximo disso, nós tivemos o primeiro candle de exaustão. Então, olha como ele teve, logo depois de um período de projeção, nós tivemos um candle de exaustão. Um candle que estava antecipando para nós, talvez, um encerramento dessa tendência. E aí, logo em seguida, tivemos um pullback, uma tendência de queda, né? Por pelo menos um dia de queda mais forte. Só que logo tivemos barra de reversão. E a partir desse ponto da barra de reversão, nós tivemos continuação de movimento de alta, voltando então a ter mais um candle de combustão. Então a gente precisa sempre tentar entrar acima desses candles de combustão, porque os candles de combustão, eles são o início de um movimento projetado de tendência, e geralmente eles ocorrem após a saída de um período de figura gráfica operacional, ou de uma, vamos dizer assim, de uma linha de tendência de baixa, né? Então, no caso, rompeu a linha de tendência de baixa, a linha de tendência de baixa aqui nesse triângulo simétrico foi rompida para cima, fez um candle de combustão. Então, a gente sabe que agora a gente está iniciando um movimento projetado de alta e a gente pode colocar, então, a nossa entrada aqui acima dessa barra, no gráfico diário. Isso funciona tanto no gráfico diário, no gráfico de 1 hora e no gráfico de 10 minutos, ok? São os principais gráficos aí que você vai estar utilizando para operar, beleza? E também nós temos eles como gráficos de, aliás, como candles de combustão. Então, de combustão não, como é que é o nome mesmo? De exaustão. Então, nós temos os candles de exaustão também. Eles têm a mesma característica e eles antecipam para nós o final de uma tendência ou podem estar antecipando para nós o final de uma tendência, pelo menos no curto prazo aqui, antes dele fazer uma correção para o preço continuar subindo. Então, prestar muita atenção, por exemplo, em que fase que você está vendo esse tipo de barra, esse tipo de candle. No gráfico semanal, a gente também vai enxergar isso, tá? A gente vai enxergar que no início do movimento projetado, nós temos a barra aqui, por exemplo, a nossa barra de combustão. E depois, ao longo do tempo, nós vamos ver aqui uma barra que potencialmente pode ser de exaustão, como essa daqui. Então, essa aqui é uma barra de exaustão e essa aqui é uma barra de combustão, ok? Então, sempre você vai começar a enxergar, essa aqui também foi uma barra de combustão, ó. Então, você sempre vai enxergar, ó, combustão, combustão, combustão. São barras que têm um forte movimento na semana, no dia, em 1 hora ou em 10 minutos, e que vão estar antecipando para nós o movimento projetado direcional que vai ocorrer logo em sequência, tá? Um movimento de tendência, certo? Então, a gente vai sempre estar utilizando esse tipo de barras para saber o início de uma tendência. A mesma coisa aqui, ó. Essa barra aqui foi uma barra de combustão para baixa. Essa daqui também. Então, combustão para baixa, combustão para baixa. Aliás, essa aqui foi de exaustão, né? Essa aqui foi de combustão e essa aqui foi de exaustão, tá? Então, quanto maior o tamanho do corpo, maior, né, mais projetado vai ser o movimento, ok? Ó, combustão, exaustão. Então, quando você vê, no contexto que você está visualizando hoje, se aparecer uma barra muito grande verde, né, e tiver uma rejeição logo em seguida, e essa barra aqui, ela teve um movimento projetado muito amplo, isso pode ser uma barra de exaustão. E por isso que a gente vai se antenar e vamos aumentar a nossa atenção frente a uma possibilidade de uma reversão majoritária de tendência. Inclusive, nós vamos ter aulas sobre reversões majoritárias de tendência, tá? Então, bom, essa é a primeira tipo de barra que vocês têm que localizar, as barras de exaustão e combustão. Nós também temos as seguintes barras, tá? Nós vamos ter, então, a barra, a gente vai ter a barra de reversão, tá? Que são o quê? A composição, deixa eu fazer aqui certinho. Então, vamos dizer que a gente tem tendência de baixa, ok? Nós estamos com tendências de baixa. E aí apareceu, e eu vou pintar aqui de preto, a tendência de baixa, ok? E aí apareceu uma barra com corpo branco ou com corpo verde, no caso de quem está usando gráfico colorido. E a gente vê uma barra que ultrapassa a mínima das barras anteriores e fecha
e fecha com o corpo contrário, né, positivo, em relação às outras barras. Então, ela tem uma característica, essa se chama barra de reversão A, beleza? Que tem vários tipos dessas barras. Então, essa barra de reversão A. Vou colocar aqui. Essa barra de reversão A, ela tem que ter os seguintes elementos. Gráfico diário, geralmente, ou gráfico de 1 hora, que você pode estar utilizando melhor esse tipo de... ou de 10 minutos também, tá? Ela funciona para esses tempos gráficos. 10 minutos. Então, gráfico diário de 1 hora e 10 minutos. Você vai ver, então, uma tendência. Nesse caso, a tendência aqui é de baixo. Você vê o preço fazendo esse tipo de projeção, até que chega na terceira barra, e aí você vê uma barra que perdeu a mínima das duas últimas barras, só que fechou o corpo dentro da barra, tá? Anterior, que foi uma barra preta, neste exemplo aqui. Então, vamos pegar, isso é uma barra que está antecipando um movimento de retomada de alta. Por exemplo, esta barra aqui. Então, nós temos recentemente, no gráfico semanal, tá? Também dá para enxergar esse tipo de barra. A gente tem essa barra aqui. Ela quase perdeu a mínima da última semana, mas não chegou a perder, tá? Mas ela é uma barra perfeita de reversão, porque ela perdeu a mínima dos últimos 2 candles, quase que perdeu essa aqui, não tem problema, tá? Ela não precisa ser exatamente perder para mostrar que é uma barra de sinal de reversão. Mas quando aparece esse tipo de barra de reversão, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de encontrar uma ordem passiva acima dessa barra, que se pegar, ele vai pegar uma tendência de alta, principalmente no gráfico semanal. E se você tiver a oportunidade de entrar no gráfico semanal com uma barra perfeita dessas aqui, você vai pegar um stop curto para uma potencial de alta longo, né? Principalmente porque nós estamos utilizando a barra semanal. E na barra semanal, ela pode estar antecipando um movimento projetado mais longo, ou seja, você entraria em 10.600 e sairia em 12.000, né, no alvo 2, ou você até poderia estender por alvo 3, alvo 4, e saiba, logicamente, que quanto mais alvos você estará projetando para cima, com Fibonacci, mais você vai estar arriscando a não pegar o seu alvo, beleza? Mas, enfim, vamos assumir que você colocou, então, o alvo 3 e pegou, o alvo 4 pegou, o alvo 5 também pegou, beleza? E aí, no semanal, quando aparece esse tipo de setup, é quase que obrigatório a sua entrada quando você está num ciclo de alta, como nós estamos surfando neste presente momento, tá? Então, quando a gente localizar esses tipos de barras de reversão, eles são bem interessantes. Outra barras de reversão adaptadas, né, é essa pretinha daqui. Então, nós tivemos uma barra de alta, essa barra de alta teve um dia após que fechou em queda, ok? Mas vejam que quando ele fez o fechamento da barra, apesar dele abrir aqui e fechar aqui, ele fez um movimento projetado perdendo a mínima da barra anterior e fechou com o corpo dentro dessa barra. Mesmo sendo uma barra preta, ela estava antecipando uma alta, porque essa sombra aqui, vocês têm que agora raciocinar, pensar logicamente, quando fecha uma barra semanal em que a sombra é 2 vezes maior que o corpo, como neste caso aqui, também a gente pode encarar como uma barra de reversão. Um detalhe muito importante sobre as barras de reversões, tá? A barra de reversão, ela é, por exemplo, quanto maior a sombra dela, tá? Num tempo gráfico maior, melhor. Tá? Por quê? Porque isso quer dizer que, por algum momento, o preço tentou romper suportes anteriores, mas a força compradora foi forte o suficiente para manter os preços acima. Então, geralmente, passando numa média, né? Tem uma média, às vezes, que a gente utiliza, a média de 8, se tiver tocando numa média e ele fez esse tipo de projeção, também já é uma barra de reversão bem interessante de entrar, tá? Então, essa é uma das características fundamentais das barras de reversão também, tá? Quanto maior a sombra, melhor, geralmente é melhor, mostrando o sinal de força compradora na barra de reversão, né? Então, vamos encarar que ele veio de uma barra de baixa e ele fez esse tipo de barra, tá? Nós também temos as barras de reversão que estão vindo de uma alta. Então, nós também temos nessa condição aqui, barras de alta, e nós também temos a barra de reversão
contrária, tá? Que perde a máxima, aliás, que ultrapassa a máxima das últimas duas barras, passa a máxima das últimas duas barras, só que fecha com corpo preto, corpo escuro, dentro das duas barras. Esse tipo de configuração você vai ter que tentar pegar quando a tendência for de baixa, quando as médias de 8,80 estão apontando para baixo, tá? Daí você pode entrar nesse tipo de barra de reversão, tá? Tem gente que dá nome aí de forcado, vários nomes aí, estrela da morte e assim por diante, mas na verdade tu tem que ver essa composição, perdeu a máxima das últimas duas barras e aí você entra numa tendência de baixa, tá? Então nós temos os dois tipos, nós temos, funciona tanto para o mercado altista quanto para o mercado de baixa, tá? Então, por exemplo, ó, na tendência de alta, subindo, apareceu então uma barra de reversão, perdeu a máxima das últimas duas barras, antecipou para nós um movimento projetado de queda. Você poderia entrar mesmo pensando em entrar só para pegar o pullback, né? Porque você acredita que como está acima das médias de 8,80 é uma tendência de alta, você poderia até pegar um lucrinho aqui, fazer um scalpzinho parcial no gráfico semanal aqui do Bitcoin, beleza? Então tem esse tipo de movimento projetado. Outras barras de reversões não perfeitas, né? Que são as variáveis, né? Porque tem gente que ensina só esse tipo de barra aqui de reversão. Mas existem outros tipos de barras de reversão. Então existem barras de reversão, por exemplo, em que está vindo de uma tendência de baixa, ou está numa tendência de alta, porém está fazendo uma correção, né? Breve. E aí aparece o quê? Uma barra de reversão assim, ó. Que é um doji, tá? Essa também é uma barra de reversão interessante para você colocar sua ordem passiva acima dessa barra, tá? Também é interessante utilizar esse tipo de barra de reversão. Outro tipo de barra de reversão são barras, e essa aqui é a barra B, tá? Essas são barras de reversão B. Tem as barras de reversão C também. As barras de reversão C, então nós temos as barras vindo de baixo, tá? Esse exemplo aqui tanto funciona para baixo quanto para cima, é só inverter a ordem do movimento, ok? E nós também temos essa barra aqui, ó. Por exemplo, ela tem a mínima, não mais baixa que as outras, tá? Mas mais baixa que uma delas. Só que a mínima aqui é uma barra bem pequenininha, uma barra bem tímida, que tem uma sombrinha, beleza? E a sombra geralmente é do tamanho do corpo. E ela não perdeu a mínima dos últimos dois candles, mas perdeu a mínima do primeiro candle e do segundo candle não. Esse aqui também geralmente é uma barra de reversão, principalmente se ele está acima, né? Se está acima de uma média apontando para cima, uma média de curto prazo apontando para cima. Então sempre tem que utilizar as médias, e essa aqui então seria a configuração C desse tipo de barra, tá? Ó, nós temos esse tipo de barra aqui, essa barrinha preta aqui. Deixa eu ver se eu consigo localizar outra barra dessas. Ó, essa barrinha aqui, ó. Ó, pessoal. Ó, essa é uma barrinha de reversão do tipo C, tá? Não perdeu a mínima dos dois últimos candles, perdeu a mínima somente. Aliás, não chegou a perder, chegou a bater e empatar, né? Mas isso daqui é quase como se você pegar o gráfico de 4 horas aqui, se você pegar o gráfico de 4 horas e adentrar aqui o gráfico de 1 hora, você vai ver que isso aqui é um Okoi, tá? Ombro, cabeça, ombro invertido. Então, você tem que começar a aprender a localizar o seguinte e se acostumar. Bom, o período de gráfico de 1 hora, a gente vê um ombro, cabeça, ombro invertido. Mas no gráfico diário, né, como ele vai pegar e vai somar vários candles de horas em uma barra só, você tem que imaginar, né, você tem que conseguir interpretar que as sombras, né, que foram movimentos projetados durante um dia ali, elas praticamente formaram um ombro, cabeça, ombro invertido. Olha, veja bem, fez uma mínima, depois no outro dia fez uma mínima mais baixa, depois no outro dia fez uma mínima, e aí quando rompeu praticamente o tamanho dessa sombra, essa barra aqui. O que é isso aqui? É um movimento projetado de alta desse oco aí. Se a gente pegar então um gráfico mais curto aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo entrar nesse gráfico de 1 hora aqui. Vamos ver se aparece ou se dá o bug aqui.
Vamos pegar ali o gráfico diário, peraí. Ó, gráfico de 1 hora. Então, aqui foi dia 17 de outubro. Ó, foi um dia com bastante ruído, ok? Mas, se tu pegar aqui, projetar certinho, ele vai fazer um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Ó, e ele vai projetar o nosso ombro. Então, eu estou mostrando aqui, ó, como é que foi a evolução do trade, ok? E aí ele jogou para cima. Então, isso aqui é um fundo, certo? Isso é um fundo projetado. Ah, não está tão perfeito, não tem problema. Os gráficos, eles não são perfeitos, ok? Os gráficos não são perfeitos, mas você tem que localizar esse tipo de fundo se formando. E aí, você também pode ver gráficos, ver as figuras gráficas de forma resumida nos tempos maiores, tanto no semanal, quanto no gráfico diário, quanto no gráfico de 1 hora, quanto no gráfico de 10 minutos, e assim por diante, tá? Nem sempre vai ser perfeito o desenho, tá? Mas aqui foi um ombro com cabeça, ombro invertido, e aí fez esse tipo de barra de sinal, barra de reversão, de baixa para alta. E essas barras, elas funcionam tanto para tendência de alta quanto para tendência de baixa, tá, pessoal? Então, lembrando agora de somar tudo. Barra de combustão, iniciou uma tendência pequena e curta de baixa. Você vê que as barras são curtas, sombras pequenas, né? Com base na aula sobre contexto que você vai ver um pouco mais à frente, você vai entender por que as barras curtas de contexto ruim, geralmente, né? Que são momentos ruins de operar, onde tem muito ruído, muitos falsos rompimentos, muitas falhas, e onde tem muito equilíbrio entre força compradora e vendedora. São períodos em que você preferencialmente ficaria de fora do mercado, mesmo sendo uma pequena tendência de baixa que estava ocorrendo, né? Se não tem muita força no mercado, infelizmente você não tem movimentos projetados o suficiente para fazer dinheiro a uma velocidade mais rápida e também eliminar ou diminuir um pouco mais o seu risco, tá? Então, pessoal, as barras de reversões, para mim, elas são as principais barras que você precisa dominar. A barra de reversão e a barra de combustão, tá? São as principais barras que você precisa dominar. Depois, lá na aula de contexto, eu ensino também as barras de entrada e as barras de sinal, ok? Mas as barras de reversão, você consegue a consistência, eu prometo para você, você consegue realmente a consistência somente operando elas. Espera no gráfico diário, por exemplo, aparecer uma barra de reversão, né? Uma barra de reversão apontando para cima, tá? Então, você simplesmente pode conseguir consistência somente com barras de reversão. As barras de reversão, sempre você vai colocar a ordem passiva no fechamento da barra, ou seja, às 9 horas da noite. Então, 9 horas da noite, você vai colocar uma ordem passiva, ok? Ordem passiva acima da barra de sinal em uma tendência, de preferência, nesse exemplo aqui, uma tendência de alta, tá? Mas funciona também, tá? Para tendências de baixa. Então, você simplesmente pode pegar ver uma grande tendência, ver uma grande barra de exaustão, chegou a barra de exaustão, você localizou então uma barra de reversão, de tendência, ou seja, você viu que esticou muito o preço, os preços dos ativos, você viu a barra de reversão aqui, você coloca uma ordem passiva abaixo de compra, né? Aliás, de venda, nos contratos futuros, onde você consegue operar vendido, você coloca a venda, ou mesmo no mercado spot, transformando em dólar, caso ele passe determinado período, né? Então, caso ele passe de determinado preço. Então, se ele passar, ele vai fazer, então, essa aqui seria uma barra de sinal, que você vai aprender lá na aula de contexto, e essa aqui seria uma barra de entrada. Então, você colocando a ordem passiva abaixo dessa barra, você está colocando, então, entrando numa barra de entrada, de venda, caso ele se confirme o movimento, tá? Caso não aconteça de surgir essa barra logo em seguida, como você colocou a ordem passiva, né? Como você colocou a ordem passiva abaixo aqui, né, dessa barra, se não acontecer esse candle aqui e aparecer outro verde, a tua ordem de venda simplesmente não vai pegar. Ela simplesmente não vai pegar, tá? Outra coisa que eu gostaria de aproveitar nessa aula e explicar para vocês.
Um dos melhores períodos para entrar também duplamente com ordens passivas é quando você localizar no gráfico um triângulo simétrico. Então, você viu várias barras fazer uma composição de topos mais baixos e mínimas mais altas, né? E aí ele fez praticamente um triângulo, né? O preço fez como se fosse um triângulo, né? E ele está fazendo esse triângulo tentando tomar uma decisão. Quando chega perto do clímax, nessa barra, essa é uma das melhores também momentos de você pegar uma das barras de reversão e você colocar ordens passivas de compra acima e de venda acima e abaixo. Se ele romper para cima, você vai pegar a força compradora, automaticamente essa ordem que você deixou passiva vai se tornar a sua ordem de stop, tá? E aí, se o preço for para cima, você vai pegar lucro aqui. Se você identificou esse triângulo simétrico e ele rompeu para baixo, e você colocou as duas ordens passivas, se ele vir para baixo, você vai estar no lucro aqui dentro. E esse aqui vai ser o seu stop, tá? Então, ele vai fazer sempre o contrário. Então, vamos lá no gráfico para mostrar isso para vocês. Por exemplo, então, a gente colocou a ordem triângulo simétrico, a gente identificou depois de vários dias, né? Cada gráfico desses aqui, cada candle é um dia. Então, depois de vários dias, a gente viu que o mercado estava se afunilando. Você sempre vai colocar uma ordem passiva. Você vai pegar uma barra de reversão, como essa daqui, e você pode simplesmente pegar ou colocar uma ordem passiva acima da barra, acima do preço da figura gráfica, tá? Botando, então, abaixo dessa barra ou acima dessa barra, ou ainda nessa barra de reversão aqui, botar em cima e abaixo, tá? Porque se ele estourar para cima, ele vai romper o triângulo para cima, e você vai começar a utilizar essa região aqui como seu stop loss automaticamente. Se o mercado, pelo contrário, viesse para baixo, aqui seria o seu stop loss e aqui seria a sua entrada, tá? Então, aqui seria a sua entrada e aqui seria o seu stop loss. Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula de candles. E olha só que interessante, né? A projeção que está se formando aqui. Por exemplo, também dá para fazer o quê? Você viu que o preço ele está andando, né? Fazendo bem bonitinho esse entrelaçamento aqui, as médias estão laterais, né? Então, está chegando num ponto de clímax de decisão. Você pode simplesmente colocar um canal aqui, pode usar a ferramenta do TradingView, que é a tendência de regressão. Caso perca essa faixa de tendência de regressão, você pode colocar uma ordem simplesmente passiva aqui também, ó. Você não precisa utilizar as ordens passivas somente nos triângulos simétricos, você pode colocar elas acima desse tipo de região. Então, se cair abaixo de 15.922, eu vou entrar em tendência de baixo. Se ultrapassar 16.200, eu vou estar, então, voltando à tendência de alta. E aí, esses pontos de indecisão são uns pontos bem interessantes para você entrar em operações especulando numa tendência de alta ou de baixa. Beleza? Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Essas são as principais barras que eu queria mostrar para vocês, tá? E outra coisa, antes, olha que interessante essa barra aqui, ó. Essa barra preta aqui, ó. Então, olha como ela funcionou, agiu como uma barra de exaustão, ao mesmo tempo que ela agiu como uma barra de reversão. Porque olha o tamanho dessa sombra. Sempre identifica o tamanho da sombra nas barras de reversões. Às vezes as barras de reversões elas vão ser pretas. E o que vai mostrar para ela que ela foi uma barra de reversão vai ser o tamanho da sua sombra. Então, as sombras, quanto maior o tamanho da sombra, com o corpo perdendo a mínima das últimas barras, vindo de uma forte tendência de queda ou de alta, e você identificar uma barra de combustão, aliás, uma barra de exaustão, mais uma barra de reversão, aumenta em praticamente 90% a probabilidade de você acertar o swing, tá? Acertar o swing trade, ou seja, você colocar um alvo acima da barra, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você bota essa barra aqui, você entrou acima dela. Entrando acima dela, você coloca o alvo 1, ele vai lá, pega no alvo 1, e aí você pode ficar ou não na operação até atingir o alvo 2 lá mais à frente, horas mais tarde, né? Mas o que vocês têm que entender é isso, né? Vocês têm que entender esse conceito de barras, né? E de sombras dessas barras. Olha que interessante essa barra aqui de reversão. Muito interessante essa barra de reversão. Olha o tamanho dessa sombra, né? Quanto maior a sombra, melhor.
Essa aqui foi uma barra de reversão? Não, porque ela já veio depois de uma barra de reversão. Então, ela foi uma barra muito ruim, muito estranha. Ó, essa foi a barra de reversão. E mesmo assim, você poderia até talvez ter tido um pouquinho de lucrinho se tivesse colocado uma alta acima dela. Mas nessa aqui você teria tomado stop loss, ó. Porque colocou, vamos dizer que pegou a barra aqui, tentou botar o alvo, né? Vejam que não foi perfeito, ele nem bateu, nem se aproximou do alvo 1 e ele já veio, buscou a fundo, porque ele estava em ampla tendência de baixa nessas últimas horas. Então, tem que também tomar cuidado com isso, né? Você tem que sempre levar em consideração o contexto. Não é somente por si só a barra vai fazer milagre, toda barra que você entrar, você vai ganhar. Você precisa ler o contexto onde está acontecendo esse tipo de movimento projetado, esse tipo de barra, tá? Então, assim como tudo, nada é perfeito e, basicamente, você precisa tomar a decisão de levar sempre em consideração o contexto somente, né, para você poder entrar nesse tipo de barra ou não. Mas passei para vocês aí, então, as principais barras que eu gosto de utilizar. Não interessa muito o nome dessas barras, a nomenclatura, desde que vocês entendam o conceito dela, né, ou entendam o fundamento desse tipo de barra, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê então na próxima aula. Um abraço.